meditação e biologia. Quando eu comecei a frequentar a meditação com a Tati, eu achei muito interessante porque ela falava coisas que é do meu mundo, né? Porque eu sou professora de biologia. E eu nunca imaginei que numa meditação eu poderia encontrar isso, né? Encontrar essa parte biológica. Por quê? Porque na nossa cabeça, meditação é uma coisa até religiosa. E eu fui pesquisar. Aí eu fui pesquisar e vi, né, que a gente, na década de 60, começou a questão da meditação. Só que era tratado mais como uma parte religiosa, que é a questão do budismo, né? Na década de 70, isso antes, né? Porque a ciência começou a estudar junto com a meditação. E aí aconteceu na década de 70, ele era um praticante, né? Ele era conhecedor de meditação, ele chama John. Você conhece ele, Tati? É John. Depois eu mostro aqui para vocês. Ele começou que trouxe do Oriente para cá, para o Ocidente. Então, mas o que ele fez? Foi hoje? Ele é John Walsh, uma coisa assim. Ele tirou a parte de religião e só deixou a questão da meditação. Que legal. Né? Por quê? Porque eles perceberam que a meditação, ela realmente faz sentido para o nosso organismo. Ela foi comprovado. Eu vou falar para vocês algumas coisas que eu achei interessante e trouxe para vocês, o que me tocou. Então o que ele fez? Ele tirou aquela parte da religião e colocou só a meditação em si. Porque tem a meditação, que é aquela meditação isso, que a pessoa entra em transe e fala mantras, toda aquela parte de religião também deles, né? Da parte lá do budismo. E tem a Mindfulness. A Mindfulness, ela é uma meditação que a gente faz aqui, que não tem essa parte religiosa. E que eu nem sabia. Eu fiquei... Vocês sabiam? Eu não sabia. Que tem, para mim, a meditação era a única que tinha lá a religião. E quem quisesse seguiria, né? Ou quer fazer só a meditação, faz só a meditação, mas não. Realmente a ciência veio para mostrar que a questão da mente humana ela é muito, muito assim interessante do que a gente tem aqui externamente, que mexe mesmo com as nossas células, né? E aí eu trouxe um estudo aqui que em 2003, isso vai passando aí, não é melhor, né? Em 2003 eles fizeram uma pesquisa de pessoas que tomavam vacina, né? Aí tinha as pessoas que tomavam vacina que faziam meditação e as que não faziam meditação. A vacina era a mesma para todos os dois grupos. O que eles viram? Que realmente quem fazia a meditação, a vacina, ela fazia efeito. Ela fez assim, efeito mais rápido do que as pessoas que não fizeram a meditação. Aí em 2014, eles fizeram uma outra pesquisa que eu achei bem interessante que é do câncer de mama. Então eles juntaram 3 grupos. Um grupo eles faziam a yoga, faziam essa meditação que nós fazemos aqui, e eles faziam a meditação em casa, que eram 45 minutos eles tinham que fazer. O outro grupo, eles faziam a meditação semanalmente.
Sim, na semana. E o outro grupo só assistiu a palestra sobre estresse. Porque, gente, o que eu li também, o que eu assisti de vídeos, que a ciência estava preocupada na questão da depressão e do estresse desde a década de 60. E eu, quando era criança, não sei vocês, mas falavam que meditação, que coisa de psicologia era coisa de louco, né? E não é. Olha só que eu fiquei muito assim, impressionada com as coisas, né? Que a gente vai pegando, vai vendo vídeo, e aí o que eles viram? Que realmente quem tinha a prática, mesmo pouca, de meditação, eles perceberam umas diferenças na estrutura do cromossomo. Quem não fazia meditação perdia a parte dos cromossomos. Ou seja, o que acontece quando você perde uma parte do cromossomo, que eu vou mostrar para vocês aí no tablet? Um pedacinho do cromossomo que faz com que as células vão envelhecendo. Então, quando ela perde essa estrutura do cromossomo, ela se desfaz, ela vai perdendo e o organismo, as células vão se envelhecendo e vão morrer. E aí a gente sabe, né, que quando é criança as coisas vão fazendo mais rápido, né? Perde, mas repõe, mas de uma maneira mais, né? Agora, quando a gente tem uma certa idade, o negócio já vai diminuindo um pouco, né? A função lá do organismo. E aí o que eles viram? Que realmente quem fez só aquela palestra perdia a parte do cromossomo e as células envelheciam mais rápido do que o grupo que fazia toda aquela parte, né, que fazia todo o tempo, e mesmo aquelas pessoas que faziam semanalmente, que eu me coloquei como nós aqui, né, como nós aqui que estudamos com a professora Tati. A gente perde esse tempinho, mas não é uma perda de tempo, não. É uma questão mesmo de vitalidade, de saúde e assim, de rejuvenescimento. Aí deixa eu te mostrar para vocês. Só colocar um negócio, no final tem inclusive um processo de ativação do Theta, onde a gente faz isso, depois que você explicar o passo a passo, ela traz um processo para comando da ativação dos cromossomos da juventude e da vitalidade. Então a gente começa a desacelerar o nosso sistema através desse comando para que a gente não envelheça. É super legal isso, por isso que é bom a gente entender os processos, porque quando a gente co-criar na meditação, a gente vai exatamente nos processos. Isso, Deixa eu só mostrar para vocês aqui, como eu falei, né, a questão a questão aqui da parte dos cromossomos. Eu tô meio... Quer ajuda aí? Não tá acontecendo com o meu tablet. Eles analisaram aqui o cromossomo. Então quer dizer que, deixa eu mostrar para vocês a questão da parte da citologia. Eu coloquei aqui essa tigela. Então imagine que essa tigela é a nossa célula. E a célula animal, ela é meio ovulada, né? E dentro dela tem a camada gelatinosa que a nossa amiga Tati fala. O que é essa camada gelatinosa? Essa camada gelatinosa é o citoplasma, quando você entra dentro da célula. Então, imagine que aqui a tigela
essa borda da tigela é a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Ela controla a entrada e saída de substâncias. E dentro tem a camada gelatinosa, que é o citoplasma, e é onde a gente encontra as estruturas celulares, que a gente chama de organelas celulares. São as partezinhas que fazem o funcionamento da célula. Aí, no centro, geralmente sempre no centro da célula, nós encontramos o núcleo. Se perde, né? De quem não tem, assim, a questão de parar um pouco com a mente e meditar. Então, é essa partezinha aqui, ó, é o pezinho do cromossomo. O pezinho do cromossomo. Vocês querem ver aqui para vocês entenderem? Passa aí. Você está falando o quê? Do telômero? É, do telômero. Ele chama telômero, esse pedacinho do cromossomo, que vamos dizer, o sapatinho dele, né? Então, as pessoas que não praticam, que não têm um tempo para fazer essa meditação, essa parada do nosso cérebro e pensar assim em coisas, né? Desligar um pouco desse mundo externo e entrar no seu mundo interno, eles constataram que as pessoas perdem essa parte do cromossomo. E aí a questão do envelhecimento, né? Aqui ela traz, ó, que telômeros são compostos de sequências repetitivas, várias proteínas e agem para proteger as extremidades terminais do cromossomo. Isso evita os desgastes dos cromossomos e previne que as extremidades do cromossomo sejam processadas como uma ruptura do duplo filamento de DNA. Os telômeros são estendidos pelas telomerases, enzimas reversas especializadas que estão envolvidas na síntese dos telômeros em seres humanos. Muitos organismos, mas não em todos. À medida que envelhecemos, os telômeros tornam-se mais finos e desgastam. Eles se tornam muito curtos, potencialmente abrirão-se de estrutura fechada. Pensa-se que a célula detecta se estampar como danos ao DNA e em seguida acontecerá envelhecimento celular. O fim do crescimento ou apoptose, que aquela apoptose foi que eu trouxe da autodestruição. Lembra que as células a gente destrói por dia de 30 a 50 bilhões de células. Elas se suicidam todos os dias para que haja o ciclo das células. Antecedente. A apoptose é uma forma de morte celular, eu tô aqui, necessária para abrir o caminho para as novas células, remover as células DNA. Os telômeros destampados também resultam nas funções cromossômicas. Uma vez que esse dano não pode ser reparado em células somáticas normais, as células entram em apoptose. Muitas doenças relacionadas à idade estão ligadas aos telômeros encurtados. Órgãos se deterioram à medida que mais e mais suas células morrem ou entram em envelhecimento celular. E por isso é que é tão importante testemunhar. Então olha isso, ó. Testemunhar. Lembra quando eu coloco para vocês aqui, ó? Vamos testemunhar, somos testemunhas. Sim. Porque Jesus, ele falava, onde tiver uma ou duas mais pessoas, Jesus era extremamente quântico, ele era um cientista. É que naquela época ninguém tinha capacidade para entender a evolução daquele homem. Ele era fora do tempo. Então, ele falava, onde tiver um ou dois ou mais testemunhando o que eu estou falando, ou o que nós falamos, isso acontecerá. Então, quando a gente se coloca aqui reunido, e eu falo na meditação, somos testemunhas, a gente está co-criando. E aqui é o que ela está falando, quando a gente puder fazer isso, imaginar o nosso organismo, como a Rê está colocando agora, a nível celular, a gente imaginar esses xizinhos, telômeros, a cabecinha deles de baixo, se regenerando, se restituindo, a gente consegue parar o retardo das nossas células, porque é ali onde acontece o encurtamento e acontece o nosso envelhecimento celular e um monte de doenças, como a gente tem de velhices aí. Então a gente precisa entender isso para co-criar, tá entendendo? Quando a gente testemunha na mente, aí a gente consegue fazer esse processo de autocura, autorregeneração. Isso é muito importante o que ela está fazendo. Então, porque como a Tati fala em questão de algumas partes celulares e quem é leigo, que não está dentro, né, do mundo aí da biologia, fica meio assim, tá?
que é mitocôndria? O que é essa camada gelatinosa, né? Aí, aqui eu quis trazer para vocês vamos dizer, a organização do ser vivo. Então, todos nós começamos com átomos, né? Esses átomos, vai vendo de novo, que eu pedi para vocês verem, mas eu não dei a orientação de como ver, né? Aproxima ali na câmera um pouquinho. Tá. Aí é assim. Então tem os átomos, né, que formam a matéria. Esses átomos se juntam e formam as moléculas. Essas moléculas se juntam e formam as células. No caso aqui a nossa célulazinha, né? E essas células se juntam, formam os tecidos. Mas tecido não. Quando a gente fala tecido na citologia, são células específicas. Então nós temos a célula da pele, que é uma estrutura diferenciada, né? Que ela tem uma função específica. As células do coração têm outra função. As células do pulmão têm outra função. Então, cada célula tem a sua própria estrutura. Por quê? Porque ela exerce uma função. Ela vai exercer uma determinada função no nosso corpo. Então, o que acontece? Qual a diferença da célula do pulmão e a célula da pele? A célula da pele é aquela célula, vamos dizer, mais rígida, né? Que tem aquela questão, qual que é? Vocês sabem a função da pele? Qual que é a função da pele? Transpiração, respiração e sustentação, sentido. Sentido, tá? Sentidos e... meu Deus! Tem mais uma, que é a nossa proteção. É isso. Né? Agora, as células do pulmão, qual que é a função? Respiratória. Então ela tem uma determinada estrutura para ela captar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então cada célula ela vai se juntar à sua amiga e vai exercer uma função. Quando esses tecidos se juntam, a gente chama de sistemas. Então tem sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso, né? Sistema esquelético. Quando fala sistema, é um conjunto de determinadas células que fazem uma determinada função no nosso corpo. Todo esse sistema junto é o nosso organismo. Então, organismo, quando a gente fala organismo, são todos esses sistemas juntos, todos reunidos, sistema excretor, sistema cardíaco, todos eles. Linfático, e todos. depois a gente tem o simpático e parasimpático. Isso, sim. Então, todos eles se juntam, que tem uma determinada característica, para uma determinada função. Tá? E aí, dentro da célula, aquela camada gelatinosa, né? A camada gelatinosa, deixa eu ver aqui a camada gelatinosa. Aqui, essa parte aqui, ó. Essa é a nossa... Aqui a gente já aprende na escola as 3 partes básicas de uma célula, que é a membrana, o citoplasma, que no caso aqui eu fiz a gelatina, e o núcleo, que é uma bolinha redondinha que está aqui dentro. Né? O que tem lá dentro do citoplasma, que é a camada gelatinosa? Então, o que tem, vocês são aquelas organelas, né? Aqui eu vou por aqui porque tá... Vocês imaginam que ela está falando isso no micro, que é nosso corpo. Quando a gente faz esse caminho para o macro, que a gente está indo para a teta, a gente passa pelo mesmo sistema, só que é no macro, porque como acima e embaixo, eles se reprogramam, tudo acontece na mesma ordem, na mesma, o universo ele é organizado. Nós somos o caos dentro do universo. Então a gente pensa de forma diferente, onde gera o caos. Então do mesmo jeito que funciona com a gente, funciona
Por isso que essa ordem é muito importante para que a gente entenda como o universo também se cria. Tudo se cria igual, começa num átomo, daí vai indo organelas, toda essa ordem aí que ela falou. São átomos, moléculas e as células, né? E dentro das células nós temos as organelas. Então, essas organelas, elas trabalham o dia todo. Aí, tirando o vírus, que é o único ser que não é feito de célula, ele precisa da célula para se reproduzir. O que é o vírus? O vírus é uma cápsula proteica com material genético. E aí tem 2 tipos, né? E tem mais um, né? São 3 tipos de vírus. Tem o vírus que contém DNA, vírus que contém o RNA e vírus que tem os 2. Você sabe que na natureza tem sempre uma coisinha diferenciada, né? Evolução, né? Tudo evolui. Tudo vai ser evoluído, só a gente que é cabeçudo. Aqui é sobre células. Você dá uma olhadinha na célula. Nós que estamos retrocedentes. E aí eu trouxe para vocês verem que eu, vamos dizer, tem uma questão lúdica aqui, né? O que é essa? A questão lúdica é para você entender as organelas. Que legal. Que a molecada não gosta dessa palavra. Ai, organela, quem que inventou esse nome? E aí a gente fala assim, estruturas celulares. Então eu coloquei, como falei para vocês, né, a parte de imaginação. Aqui a borda da tigela é a membrana plasmática, a gelatina aqui dentro no caso, o citoplasma. E dentro vai ter as estruturinhas que eu coloquei aqui, que é o núcleo. Dentro do citoplasma? Tá dentro daqui, dentro legal. do citoplasma. Então tem o núcleo, né? Tem o retículo endoplasmático, ribossomo, mitocôndria, porque ela fala muito da mitocôndria, mas aí eu vou explicar para vocês o porquê. Lisossomos, tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, e tem o centríolo. Mas tem mais algumas, mas eu coloquei as mais básicas, né? Tem mais 2 tipos lá, que tem 2 tipos de retículo. O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Aí eu vou explicar. Vamos começar então pelo... Qual que vocês querem que eu fale? Pode falar tudo. Bom, eu vou começar então pelo núcleo, tá? O núcleo tem o material genético, né? Ele tem todas as nossas informações, né? Toda a nossa parte biológica está lá, que vinda do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos ancestrais. Então tem o material genético lá, o DNA junto com o RNA. Nós temos aí mitocôndria. Mitocôndria é a questão que ela sempre fala, porque essa estrutura, ela faz a parte da respiração celular. Então, quando você faz a questão que ela fala, né, de respiração, de não sei o que, você está ajudando as suas células a respirarem junto com você. Porque o que nós temos aqui são vários organismozinhos que nos formam. A gente é um sistema, né? Sim. Então, a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. Aí nós temos também... Posso só focar na mitocôndria para trazer para a meditação? Por que eu falo que a mitocôndria é a parte que ilumina de dentro para fora? Sempre eu trago na meditação que as mitocôndrias é a parte que cuida da espiritualidade de dentro para fora. Por quê? Porque o prana, a energia vital, que a gente estuda desde o hinduísmo, vai budismo, aí que é o prana é a essência vital, que é o todo, né? É esse ar, é esse oxigênio. Tudo começa no oxigênio. Então, como a mitocôndria faz toda a respiração de dentro para fora, é quando eu falo que a mitocôndria se iluminem de dentro para fora, porque começa toda a renovação celular através da respiração. Entende? Então, por isso vocês, na hora que eu falar na meditação, essa parte, que passa pelas mitocôndrias, vai trazendo a respiração de dentro,
respiração não fala, a iluminação de dentro para fora. Vocês imaginam essa renovação celular, seu corpo respirando de novo com essas novas informações que a gente trouxe lá de cima, trabalhada em teta para baixo. Começa uma nova respiração aqui no seu organismo com essas novas informações. Estão percebendo como é importante entender? Então, o retículo endoplasmático, que vocês estavam perguntando, o que ele faz? Ele é uma estrutura que tudo que a gente come, tudo que a gente se alimenta, vai passar por ele. Eles são dutos, né? São canais, o retículo endoplasmático. Legal. Eles são canais de transporte de substâncias. Então, tudo que você coloca no seu organismo vai atingir as células. E aí toda essa substância, ela vai passar aqui, é como se fossem uns dutos, uns canaizinhos que vai passar toda aquela parte de nutrição. O ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteínas. Então, se você vai num churrasco, por exemplo, ele vai trabalhar muito, coitadinho, porque ele trabalha com a proteína. Ele quebra a proteína, porque a proteína, ela vamos dizer, externamente, ela é um material grande, né? Que aí ele se quebra e vira aminoácidos. Certo. Então, ele vai transformar os aminoácidos em benefício para o nosso organismo. E o DNA precisa, né, da proteína? Sim, então, os dois estão ali, porque o ribossomo, ele faz a questão da formação do DNA, né? Então, a mitocôndria, que é a respiração celular, lisossomos, então tudo que aqui entra lá é digerido. Então, a função dela, do lisossomo, é a questão da digestão celular. Então a célula, ela se alimenta. Os organismos são tudo, né? Tá vendo? É tudo igual. E dentro aonde vai parar toda essa substância que atinge a célula? É o complexo golgiense. Então são saquinhos. O complexo golgiense, ele é como se fosse um saquinho que vai depositando, armazenando essas substâncias. Então, se você ficar bebendo lá, aquela vodka, aquela bebidinha vai ficar lá também, vai deixar a célula. Aquele gin. O gin, né? Então, vai se armazenar aqui, vai passar aqui o retículo endoplasmático, né? Aí vai alimentar os ribossomos aqui, a respiração celular, porque ela precisa, e aí o lisossomo vai digerir tudo. Mas e aí você fala, mas você falou que forma novas células, não é? Nós estamos aqui, mas as nossas células estão morrendo, mas estão formando novas células. Aí a questão, né, que é da diferença devido à idade, que o metabolismo vai dando uma diminuidinha um pouquinho, mas estamos aqui, né? Então, essa estrutura responsável pela nova célula é o centríolo. O centríolo, ele ajuda o núcleo a se dividir em uma nova célula. Então, como a Tati fala, e que eu assim me apaixonei pela meditação, pelas palavras dela, e eu coloquei a biologia dentro. Então, eu fiquei muito assim, eu falei, não, eu preciso passar para as meninas isso, né? Porque é o nosso organismo, a gente precisa se conhecer. Começa o autoconhecimento. O autoconhecimento, a citologia, eu vejo na escola, as crianças, elas, que esses nomes, né? Mas eu trouxe isso para vocês verem que a gente é perfeito, né? E é um conhecimento meio complicado no vestibular, devido aos nomes, às funções. É difícil, mas também a gente pode se transformar assim numa coisa lúdica. Então, por isso que eu trouxe para vocês agora comerem aí a gelatina, nutrirem, né, a nossa célulazinha aqui e deixar esse recadinho para vocês, tá? Aí eu até coloquei aqui, coloquei assim, Aí eu vou mandar para vocês esse material que eu produzi, mas eu coloquei assim, A meditação realmente pode beneficiar nosso organismo.
ajudando em nosso bem-estar e também nos estudos biológicos. Os encontros de nossa mestra Tati são valiosos, a biologia garante. Eu coloquei você aqui, aí eu coloquei também as 9 razões para a gente começar a meditar, que é o diminuir o estresse, como eu falei para vocês. Tudo começou pela questão da preocupação do estresse. Eles tinham muita preocupação, os cientistas, em relação ao estresse e à depressão. Então a meditação veio para a biologia para amenizar essa questão. Que nós, leigos, achamos que era só questão assim, religiosa. Mas aí veio esse rapaz, esse senhor aqui, deixa eu mostrar ele. Eu tô meio despraticada de tablet, né, gente? Ó, esse é o Dr. John Kabat-Zinn. Esse senhor aqui, ó. Ele que fez com que a meditação saísse pegou a meditação, a meditação budista, tirou a parte religiosa e transformou na meditação que a gente faz hoje aqui, certo? E aí, gente, ó, vamos comer e vamos nutrir as nossas... da gente comer, fazer a meditação do Teta? Vamos. Muito obrigada pelo açúcar, dá uma acelerada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nossa, tem umas lembranças assim da escola também. Foi bom então para vocês. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre glândulas. Sobre o quê? Glândulas. Que hora que começa? 8h30? 8 horas. Ah, é 8 horas. Agora, já que nós aprendemos isso, vamos codificar o nosso corpo para que a gente retarde o envelhecimento? Sim. Agora, vocês entendendo que a gente tem o conhecimento do nosso corpo, a gente se autoconhecendo, a gente cocria e testemunha com muito mais verdade na hora que a gente faz essa subida e descida. É aqui que a gente promove a autocura, é aqui onde a gente intenciona. Tudo é possível porque a gente é formado do sistema e o sistema se regenera. A gente é só parte do sistema. Não é nada absurdo a gente achar que a gente pode reativar nossa cura, que a gente pode reorganizar o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a gente não é o dono do sistema, a gente faz parte do sistema. E quando eu conheço esse sistema, eu posso ser o comando que reorganiza a minha ativação celular. Eu tenho um sistema que colabora comigo. Só que eu preciso conhecer. Se eu não conheço esse sistema, ele fica aleatório, ele vai trabalhando o que ele acha que tem que fazer. Quando eu tomo posse desse sistema, através de meditação, me coloco em momentos calmos, brandos, me reconecto com esse sistema, eu começo a mandar comandos conscientes. Não é lúdico, não é magia, não é nada, é autoconsciência, autopercepção corpórea, tá? Então bora lá, gente, eu vou fazer de novo rapidinho no Teta, porque ela tá aqui. Senta lá. Porque Tá frio? Aí eu vou mandar o material para vocês. Isso, mandar no grupo. Então, ela tá estudando isso. então bora construir agora a nossa modificação genética. Então inspira um pouquinho, solta o ar, solta o corpo. Eleva a sua língua ao céu da boca. Vai já trazendo toda a parte endocrinológica. Ele também vai trazer um pouquinho dessa parte para a gente entender um pouco também desse organismo, mais com a parte endócrina. Arruma sua coluna, vai percebendo seu bumbum no assento, traz a presença para o seu corpo, vai sentindo todo esse organismo se organizando para receber todo o seu comando. Respira, solta o ar, vamos descendo até os pés com a nossa energia, ativando o cardíaco. Inspira no cardíaco, solta o ar, essa energia desce até os pés e vai adentrando o sistema Terra. Sistema com sistema, vai se reorganizando. Profunda até a Terra, encontra o cristal rosa. Esse cristal rosa vai ativando as suas raízes.
sobe essa energia pelos seus pés de novo. Ativa o seu cardíaco. Vai trabalhando a sua imaginação, subindo a sua kundalini aqui da coluna, esticando ela, subindo até o seu cardíaco, até a garganta, sobe por trás da sua cabeça, ativa a sua testa, vai acima do topo da sua cabeça, numa grande esfera, como essa célula. A sua consciência, ela vai transpassando, passando pelo sistema Terra, sistema solar, camada escura clara, camada dourada, camada gelatinosa rosa, passa por essa camada, sobe a grande camada branca de tudo que é. Aqui estamos organizados através da fonte criadora, vai soltando esse citoplasma, toda essa esfera. Se conecta à fonte criadora de tudo que é. Inspira, solta o ar, relaxa. Estamos unidos. Fonte criadora, fonte criadora. Eu vou fazer o comando e vocês vão criando. Criador de tudo que é comandado ou pedido que as ativações do cromossomos da juventude, da vitalidade, diga seu nome, Tatiana Cristina Godoy, e do grupo aqui em egrégora, aconteçam agora. Então vai imaginando, através aí da mitocôndria, como a gente aprendeu na aula, fazendo toda a atividade respiratória, vai trazendo toda essa organicidade do átomo se organizando em organelas, tecidos, a mitocôndria criando toda a distribuição energética através do sistema respiratório e vai recebendo toda essa forma de energização da sua célula. Você imagina seu cromossomo, ali os telômeros sendo reencapados na sua base, aumentando o seu comprimento. Afinal, tudo começa no plano da ideia, tudo começa na mente. Quando a gente começa a criar um organismo saudável na mente e as nossas células se rejuvenescendo, o nosso processo começa a ter intenção. O sistema começa a sair do involuntário e começa a ser voluntário através das nossas criações. Nós estamos interferindo como observador no sistema. Afinal, é isso que nós viemos ser. Fomos criados para ser observadores. Então, testemunhe o seu corpo se reorganizando da melhor forma e da melhor maneira. Sinta, vou deixar um pouquinho vocês em silêncio para sentir essa organização. Vamos voltando para o nosso centro, voltando para a nossa membrana. Antes se enxágua nessa energia, renova todas as suas células, os resíduos que precisam ser tirados, reativa, se coloca nessa célula e agora vamos transpassando de novo, voltando. Camada branca, camada rosa, camada gelatinosa, dourada, camada escura clara. Desce mais um pouquinho, pede licença ao topo da sua cabeça, vai organizando através da sua célula mestra, que é a sua glândula pituitária, ative essa célula mestra para organizar as demais células em sua responsabilidade, para que toda essa parte celular seja revitalizada, né? Rejuvenescida, para que realmente nós possamos viver com mais qualidade de vida, sejamos mais prósperos e abundantes em nossa saúde, que tenhamos mais energia vital,
para poder trazer esse propósito à vida, que uma pessoa sem propósito é uma pessoa inútil, né? Agora, quando a gente entra com o propósito da vida, a vida quer que a gente dure mais, a vida quer que a gente tenha mais energia, porque a gente faz parte desse sistema. Então, por isso a importância que eu trago de vocês descobrirem o propósito de vocês, para que a gente faça parte consciente do sistema, de que estamos aqui. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Inspira, solta o ar, leva ali os seus átomos, organiza todo o seu sistema, inspira de dentro para fora, através da mitocôndria, que se ilumine na parte espiritual, projete para fora. Isso vai levando até a Terra. Distribua a Mãe Gaia, que Mãe Gaia possa iluminar o maior número de pessoas com essas informações, que nós estamos conscientes, testemunhas de que isso é possível. E que o maior número de pessoas possa acessar essa informação. Afinal, estamos testemunhando isso chegando à Terra. Levamos a nós ao topo da cabeça, vamos honrando com gratidão e testemunhando. Está feito, está feito, está feito. Assim é gratidão. Inspira no coração e solta. Gratidão, meninas, que belo trabalho juntas. Com mais conhecimento. Gratidão, meninas. Pode comer agora. Pode comer.